Missa do quinto domingo, depois da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, convém nós fazermos pelo menos uma breve reflexão sobre o que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Esse quinto domingo depois da Páscoa é o último domingo da Páscoa. Porque com a festa da Ascensão começa o tempo da Ascensão, que vai até Pentecostes. Então este é propriamente o último domingo da Páscoa, do tempo pascal. E como nós ouvimos no Santo Evangelho, Nosso Senhor, naquele discurso de despedida dos discípulos, ele já aponta para a sua ascensão e para a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, já nos predispondo, né, para esses eventos, para vivê-los, para participar deles, né, com espírito de fé. E Nosso Senhor então diz aos discípulos que vós ainda não pedistes ao Pai em meu nome. Pedi e recebereis, que Ele vos dará. E Nosso Senhor diz isso mostrando uma grande intimidade de Deus, Nosso Senhor, nosso Pai, conosco como filhos. Uma intimidade que é tão profunda, que é tão ínfima, que nós não nos damos conta. E que Nosso Senhor então chama a nossa atenção, que somos filhos de Deus, que Deus é nosso Pai e que devemos pedir a Ele com muita naturalidade, com muita fé, com muita espontaneidade, com a consciência de que Ele nos dará o que nós pedimos, porque Ele é Pai. Deus Pai tem um cuidado muito especial para com seus filhos. Nosso Senhor, pedirdes em meu nome, porque tudo que o Pai realiza, o realiza através do Filho. E Nosso Senhor diz que chegará o dia em que nem mesmo precisareis pedir em meu nome. Tal a intimidade que a graça de Deus nos dá em relação a Deus, nosso Pai, que Ele chega a dizer mesmo que nem precisareis pedir em meu nome. O Pai vos ama. Vós o amais e acreditastes em mim. Então, desta maneira, tudo o que pedides ao Pai, diretamente Ele vos dará. Vejamos o que Nosso Senhor chega a dizer. Tal é a intimidade que o Pai tem conosco, porque, como disse Santo Agostinho, nós somos mais íntimos de Deus do que pensamos. Nós somos mais íntimos de Deus do que a nós mesmos, do que de nós mesmos. O que nós devemos buscar é a nossa intimidade com Deus, porque Ele é íntimo de nós. Então nós devemos ser íntimos dEle. Por isso Nosso Senhor nos ensinou o Pai Nosso a chamar a Deus de Pai. Isso é intimidade. Isto é dar liberdade. Ou seja, Deus Nosso Senhor não coloca barreiras entre nós e Ele. Ele tirou todas as barreiras, a começar pela barreira do pecado. Então Deus Nosso Senhor quer ter esta intimidade conosco, essa intimidade paterna, e nossa parte devemos ter essa intimidade filial, essa confiança, esta abertura interior, não colocar o pé atrás com Deus, não desconfiar de Deus. Apesar dos nossos pecados, nossas misérias, nossas vergonhas, se temos pecados, Ele quer nos perdoar, então devemos nos arrepender e pedir perdão, ou seja, se confessar. E tudo mais que nós necessitarmos de coisas materiais, espirituais, peçamos com muita franqueza, com muita sinceridade e com muita insistência. Não pensemos que iremos incomodar a Deus. E não caiamos na tentação de pensar que Deus não vai nos escutar. É claro
que Ele nos dará tudo segundo a sua vontade, não conforme a nossa. Ele nos dará tudo conforme o nosso verdadeiro bem, não o bem que nós achamos que devemos obter. Claro, Ele nos dará tudo a seu tempo, não no nosso tempo. Deus é eterno. Deus não tem pressa. É no devido tempo que Ele nos dará. E da forma como Ele quiser, como Ele bem entender. E às vezes nos dará algo que pedimos e de uma maneira que é totalmente contrária do que nós pensávamos, do que nós gostaríamos. Mas é a melhor maneira, é o melhor bem que Ele reservou para nós. Então nós não podemos desperdiçar. Nosso Senhor mesmo no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, de São Mateus, Nosso Senhor chega a dizer: será que se um filho pedir ao pai um ovo, lhe dará uma faca? Será que se o filho pedir ao pai o pão, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Olha o que o Senhor chega a dizer: vos dará o Espírito Santo, ou seja, Deus dará dele mesmo o seu próprio Espírito àqueles que o pedirem. Ou seja, coisas materiais, coisas imediatas, coisas até mesmo espirituais, bom, tudo bem, Deus sempre vai nos atender, sobretudo coisas espirituais que concorrem para a salvação e a santificação da nossa alma. Coisas materiais são importantes, claro que são importantes, mas Ele quer dar o Espírito Santo. Então, o que são os favores espirituais, materiais, diante do próprio Espírito Santo? O Pai vos dará tudo, vos dará o Espírito Santo se o pedirdes. Olha a profundidade do que o Senhor está dizendo. Pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Nosso Senhor chega a dizer que devemos pedir ao Pai com tal insistência, até chegarmos ao ponto da impertinência. Isso agrada a Deus. Por quê? Porque isso é manifestação de fé, de confiança. Se você insiste muito em pedir alguma coisa para alguém, é que você sabe, confia que ela pode te dar. Se você não confia naquela pessoa, sabe que ela não pode te dar, você não vai pedir. Você não vai, pode pedir, mas não vai insistir, vai desistir logo. Então nós não devemos desistir de pedir as coisas para Deus. Isso seria uma falta de fé, uma fraqueza na fé. De modo, caríssimos irmãos, que o Senhor conta a parábola de um homem que recebeu uma visita na sua casa à noite, já tarde da noite, e ele não tinha o que oferecer para a visita. Então ele bate na porta do vizinho e diz a ele: olha, eu recebi a visita agora aqui e eu não tenho o que oferecer, você não tem uns pães, algumas coisas para oferecer para a minha visita? E o homem já lá de dentro grita, incomodado: olha, eu já estou deitado com a minha família, não veio me incomodar a esta hora. Mas ele insistia, batia na porta, insistia. E aquele homem levantou, entregou os pães para ele, para se livrar dele logo, para ele poder sossegado dormir com a sua família. Assim nós devemos fazer ao pedir as coisas ao Pai. Ou seja, a impertinência daquele homem foi tão grande que ele já entregou os pães para se livrar dele. Assim devemos fazer com o Pai. Olha o que Nosso Senhor disse. Nosso Senhor também fala de uma viúva que pediu ao juiz que julgasse a sua causa. E ele demorava em atendê-la, e ela insistia tanto. E Nosso Senhor fala que ela chegou até mesmo a xingá-lo e a agredi-lo para que ele fizesse. E ele então ficou até com medo daquela mulher e fez um favor para ela, julgou a causa dela, porque por causa da insistência dela, até da agressividade dela.
Pastor, assim nós devemos fazer com o Pai. Ser insistentes, impertinentes, pedir a Ele, porque isso agrada a Deus, porque Ele vê a nossa confiança, Ele percebe a nossa fé. Portanto, caríssimos irmãos, devemos pedir a Deus nosso Senhor. Por isso que, por causa deste Evangelho, a igreja nessa segunda, terça e quarta-feira, ela faz as rogações, para que os fiéis, repletos de confiança, de fervor, de amor, de confiança ao Pai, ou seja, a confiança é dar fiança, é fiar-se, né? É confiar-se. Então, por causa disso, os fiéis cheios de fervor, de confiança, no amor do Pai, né? Na atenção do Pai para conosco, nessa atenção paterna, né? Então, os fiéis com espírito filial pedem à igreja nessa segunda, terça e quarta a Deus, implorando com sacrifícios, com orações, mortificações, pelas colheitas, para que Deus tenha piedade de nós, apesar dos nossos pecados, nos livre dos castigos que merecemos e não nos deixe faltar as colheitas, não deixe faltar as chuvas, a semente, a terra boa, para que as colheitas sejam frutuosas, sejam abundantes. Então, caríssimos irmãos, devemos nos preocupar com as colheitas da nossa vida interior, da nossa vida espiritual, as boas obras, as obras de santidade, as graças abundantes, né, que Deus, nosso Senhor, nos oferece para que nós possamos frutificar em boas obras. De modo assim, caríssimos irmãos, que essa confiança que devemos ter em Deus, nosso Senhor, ela deve ser cada vez mais contínua. Por isso que é todos os dias, com o terço na mão, que nós devemos, rezando o terço, cada Ave Maria, cada Pai Nosso, com toda a intensidade, com todo o amor, com toda a reverência, com toda a confiança em Deus, nosso Senhor. Rezarmos o terço sempre colocando as intenções do terço. Cada dezena do terço, oferecer uma intenção em cada dezena. É importante todos os dias colocarmos as intenções no nosso terço, unindo ali os nossos sacrifícios, unindo ali as nossas boas obras, unindo ali a contrição pelos nossos pecados, o nosso ato de fé, esperança e amor a Deus, ali no terço, todos os dias. E Nossa Senhora, em suas aparições, citando aqui essa aparição de Fátima, nesse mês de maio que celebramos, ela insiste conosco que nós devemos rezar o terço todos os dias. Nossa Senhora da Salete também fala que o rosário é o grande meio de aplacarmos a ira divina contra o mundo. E nós percebemos que estamos vivendo tempos tão difíceis, tantos castigos, e castigos maiores virão. Castigos maiores virão, porque esta crise da igreja, estamos vivendo um grande castigo pelos nossos pecados, pelos pecados do homem moderno. Quando Deus castiga, não é para nos prejudicar, Deus castiga para nos chamar a atenção, para nos corrigir. Ele permite o castigo na devida medida para chamar a nossa atenção. Então, caríssimos irmãos, devemos pedir a Deus nosso Senhor que, em primeiro lugar, tenha piedade e misericórdia de nós. E pedir a Ele que abençoe os nossos propósitos, que nos dê a graça de praticá-los. E pedir a nosso Senhor com toda a confiança por nossas necessidades espirituais. A vitória sobre os nossos vícios, nossos defeitos, o defeito dominante, a aquisição de virtudes, aquelas virtudes que são necessárias, que nós não temos e temos que cultivá-las para sermos santos, para sermos mais de Deus, para sermos mais católicos. Ou seja, nosso Senhor nos manda, nos ensina a insistir, a pedir ao Pai, sobretudo agora em que na Ascensão nós celebramos a sua subida aos céus, e que chegando o Pentecostes começa o tempo da igreja, e nós estamos agora no tempo da igreja, estamos no corpo místico de Cristo, do qual Cristo é a cabeça e nós os membros.
Então nós devemos combater e combater com a oração, com o rosário na mão. As nossas orações pessoais, claro, meditações, nossas devoções, oração da manhã, oração da noite, o anjo, Regina Tchega ao meio-dia, quer dizer, claro, as nossas novas e piedade, o nosso grande combate diário contra o pecado, contra as tentações, contra o demônio, contra a carne, contra o mundo. Mas nosso Senhor quer que nós sejamos insistentes na oração e quer que nós sejamos aqueles católicos que rezam de verdade. Os católicos rezam muito pouco. Os católicos tradicionais, até o Concílio Vaticano II, rezavam muito. Rezavam muito. Com a vinda das tecnologias, como a televisão, já o rádio. Já ainda na época da radionovela, já começaram a abandonar um pouco a oração por causa da novela. Depois veio a televisão e as telenovelas. Depois veio a internet, tudo que a internet tem de entretenimento. A cidade que vivemos, que temos tantos entretenimentos, tantas opções, shoppings, e parques, eventos, e tantas coisas, né? E que nos roubam o tempo necessário para Deus. Roubam o tempo necessário para a oração. Deixamos a oração para depois. Agora eu tenho que passear, agora eu tenho que me divertir, tenho que descansar. Claro. Deus quer que nós descansemos. Porque Santo Agostinho chega a dizer que o descanso também é um dever diante de Deus. É um dever descansar. Hoje o domingo é o dia do Senhor, dia de descanso. Deus nos deu domingo não para trabalhar, para descansar. É o descanso. Porque o descanso é um dever, um preceito de Deus. Um preceito da lei de Deus. Mas nós não podemos colocar o entretenimento na frente dos deveres para com Deus. Ou seja, não podemos colocar o entretenimento no lugar da oração. Temos que perder o entretenimento, porque eu tenho que rezar o texto, porque eu tenho que fazer a meditação, porque eu tenho que ir na missa, porque eu tenho que cumprir o dia de preceito, porque eu tenho que ir na missa no domingo, tenho que perder o que é deste mundo. Porque senão seremos engolidos pelo mundo. Porque o mundo tem as suas atratividades. Então nós não podemos nos deixar levar pela mentalidade do mundo. Esse apostolado é um meio para nós nos preservarmos do mundo. Educar as crianças, os jovens, preservando-os do mundo. E nos preservando do mundo também. Nos preservando da tecnologia, da internet, do celular, da televisão, nos preservando em casa. O tempo que passamos no apostolado, rezando, festejando, conversando, comendo, bebendo, se entendendo com os irmãos da mesma fé, onde um apoia o outro, na mesma intenção, num só coração, numa só alma. Então, um incentiva o outro a rezar, a ser mais santo. Para isso que existe esse meio que é o apostolado católico, São Cardeal Campos. Para nos mantermos na fé. E o apostolado coloca momentos de oração, além da liturgia, momentos de devoção, terços, ladainhas, novenas, tudo que aquilo que a igreja oferece. Mas no meu dia a dia, em casa, no trabalho onde estou, eu devo cultivar a minha vida de oração. O apostolado é a escola, onde eu aprendo a rezar, eu exercito a oração, eu aprofundo a vida de oração, eu tenho catecismo, tenho formação, tenho orientações do padre, tem sermões, tem as intervenções do sacerdote que ensina, que orienta, que incentiva, que chama para oração, sim. Para quê? Para que lá em casa, lá no trabalho, onde eu estiver, eu dê então continuidade, uma extensão do apostolado. De modo que leve as outras pessoas também a viver com o terço na mão, com a minha medalhinha de Nossa Senhora, com o meu crucifixo, com a minha correntinha de consagração Nossa Senhora, para ver o meu escapulário, que ela também se desperte para a oração.
e encontra o verdadeiro Deus, a verdadeira fé, a verdadeira igreja. Então a alma que reza, está recolhida em oração, que reza o rosário todos os dias, que cultiva a vida interior, cultiva a vida espiritual, que se confessa frequentemente, habitualmente, que comunga com fervor em estado de graça habitualmente, né? É uma alma que atrai os olhares, que atrai as almas. Elas percebem alguma coisa em nós que elas não sabem o que dizer, não sabem explicar, mas percebem que é algo muito mais elevado. Então, caríssimos irmãos, devemos rezar mais. Devemos rezar o texto todos os dias. Por que não o rosário? Por que não o rosário? Se pudermos, dentro dos nossos deveres, rezemos o rosário. Os 3 terços, segundo os 3 mistérios do terço. Por que não? Mas pelo menos 1 terço por dia. O horário para rezar o terço. Porque nada me impede de usar o celular, nada me impede de comer, nada me impede de tomar água, nada me impede de ir no banheiro, nada me impede das minhas necessidades, nada me impede dos meus interesses. Nada me impede de ir numa festa de aniversário, de ir num restaurante. Quando me interessa, eu dou um jeito. Então nós temos que dar um jeito para rezar mais, para ser mais de Deus, e pedir ao Pai com confiança nas nossas intenções, necessidades materiais, espirituais, os problemas da família, os problemas profissionais, os problemas pelos doentes, pelas pessoas que sofrem. São tantas as intenções, são tantas coisas que temos que pedir a Deus. O homem é um mendigo de Deus, ele pede as coisas para Deus toda hora, porque ele sabe que vai receber da parte de Deus. Então é o terço que nos dá essa confiança, esse amor filial, essa entrega nas mãos de Deus. Nossa Senhora nos conduz, ela nos incentiva, nos incita, nos empurra a sermos mais de Deus, mais católicos, mais santos, mais sobrenaturais. É a oração que nos eleva e nos faz ser menos carnais, menos mundanos. Vejamos a vida dos santos como Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Cura d'Ars, Padre Pio, imersos em oração. Imersos em oração. São os santos que fazem a diferença no apostolado católico. São santos que vencem o mundo com a fé católica. Por isso que nós vemos aí, por exemplo, algo que eu citei ontem na meditação, o mundo está a pouco de uma terceira guerra mundial. As tensões, as guerras, as brigas, rixas, a violência nas ruas, a desordem, o caos social, a corrupção, o governo, o judiciário, o legislativo, executivo, tudo em desordem, tudo em caos. Nosso país está jogado assim às traças. É a realidade do mundo que está sob a lei do pecado. É simplesmente isso. O mundo que se afastou de Deus. O homem que está voltado para si mesmo. O homem que não reza. É um homem que não reza nem para comer. Que não reza antes de dormir. Que não reza quando acorda. Vive como animal. O animal não está de dormir, vai dormir. Não está de comer, ele vai comer. Dá vontade de latir, ele late. Dá vontade de morder, ele morde. Ele faz o que dá vontade. O animal não faz a vontade de Deus. Ele faz os instintos dele. Ele não pensa, ele não tem inteligência. Os homens estão vivendo como animais. Estão tratando animais como homens. E estão tratando homens como animais. Pessoas que estão se tornando animais, que querem viver como animal. Nós sabemos isso aí pelos noticiários da internet. E agora querem cuidar até de bonecos.
querendo até adquirir direitos para bonecos. Ou seja, o homem está doente, porque abandonou a Deus, não reza, abandonou a fé, ou nem conheceu a fé. Caríssimos irmãos, como dizia Santo Curadarse, onde não se adora a Deus, se adoram as bestas, se adoram os animais, o homem se animaliza. Portanto, nós devemos ser almas de oração, devemos rezar, devemos nos santificar rezando. Tudo começa da oração. A oração com a mortificação, com a confissão, com a comunhão, e vamos com a Santa Missa, e vamos nos santificando. São os meios que Nosso Senhor nos deu. Então nós não podemos passar o dia sem rezar. Vamos viver como os animais. Ao levantar, rezar. Antes de deitar, rezar. Meio-dia, rezar. Ao Ângelus, Regina Coeli. Antes de comer, depois de comer. Antes de começar a trabalhar, depois de terminar de trabalhar. Durante o trabalho, fazer o Senhor da Cruz, rezar o Antífona de Nossa Senhora, rezar uma Salve Rainha. Passar o dia rezando, trabalhando, cumprindo os deveres, como todo mundo. Mas não igual todo mundo. Como cristãos, como católicos, como santos. Portanto, caríssimos irmãos, diante desta festa da Ascensão e de Pentecostes que estamos aí às portas, devemos nos alegrar porque a igreja está em plena alegria. O corpo místico de Cristo, o templo do Espírito Santo, ou seja, a igreja real, que a igreja é uma realidade teológica, espiritual, de modo que mesmo essa crise na estrutura física da igreja, nas dioceses e paróquias, na cúria romana, essa é a estrutura física, organização física. Mesmo a crise na hierarquia da igreja, a igreja, em sua realidade, ela é espiritual, sobrenatural. É o corpo místico de Cristo, do qual é a cabeça e nós somos os membros. Na verdadeira igreja católica, o corpo místico, a igreja está em festa. Tivemos aí a Quaresma, aí vem a Páscoa, depois da Páscoa é um explodir de festas. E nós quase nem damos conta, é tanta festa para celebrar, para festejar, festa. E agora junho, esse mês de maio é tão lindo, tão festivo, estamos resgatando o mês de maio a cada ano. E agora o mês de junho, mais festas ainda. É o mar do mundo envolto em problemas, dificuldades, tensões, guerras, violência, caos, corrupção. E a barca da igreja navega nesses mares em tempestade. Ela sim, claro, chacoalha para lá e para cá, claro. Mas ela não vira nunca. Não vira. Ela não é engolida pelo mundo. Porque é a barca da igreja. E mesmo que dentro dela exista uma crise de hierarquia, de autoridade, de jurisdição, na sua estrutura física, ali permanece o corpo místico de Cristo, do qual nós pertencemos, ao qual nós pertencemos, de modo, caríssimos irmãos, que tudo está em caos, uma verdadeira tragédia, e a igreja está em festa. Por quê? Porque a nossa fé vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. Por isso que Nosso Senhor diz no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. O que chega então a São João dizer na sua segunda carta, que a fé vence o mundo. Vós vencestes o mundo. A igreja já venceu o mundo. Esse mundo transitório e passageiro. Então nós devemos sentir esta alegria da igreja, sentir com a eclésia, sentir com a igreja e festejar com a igreja. Enquanto muitas almas enganadas nas trevas, do erro, do pecado, devemos ter muita piedade, não devemos fazer pouco caso dessas almas, não devemos dizer, coitadas, vão para o inferno, estão perdidas. Não. Pessoas de muita boa intenção, pessoas de coração bom, de boas disposições interiores, que se conhecesse a verdadeira fé, se conhecesse a verdadeira igreja,
se conhecesse os verdadeiros sacramentos que estão lá enganadas na igreja conciliar, nas paróquias, com seus problemas, com suas famílias, com suas dores, com suas tristezas, com suas doenças, suas depressões, no meio de suicídios, de dificuldades, tristezas, dores, angústias, traumas. Se elas conhecessem a verdadeira fé e a verdadeira igreja, se elas enxergassem o que nós estamos enxergando, elas não estariam nessa situação. Estariam, claro, nas dificuldades que todo mundo tem com suas famílias, seus dramas, seus problemas, suas doenças, suas dificuldades, sim. Mas estariam sentindo esse espírito da igreja, de alegria, de fé, de exultação, porque a fé já venceu tudo isso. Portanto, caríssimos irmãos, nós devemos estar cheios de ânimo, cheios de alegria. Devemos estar cheios de energia, de energia no sentido interior, de fervor, para cumprir os deveres, para cuidar da família, porque nós estamos em festa, e os motivos desta festa são os motivos da fé, os mistérios da vida de Cristo, de Nossa Senhora, da vida dos santos. Então, a cada missa, a cada procissão, a cada novena, a cada devoção, depois cada quermesse, cada festa que nós fazemos lá fora, depois comendo, bebendo, conversando, brincando, se divertindo, nós estamos com a igreja. A razão de estarmos aqui é a igreja, é a fé católica, é Cristo. Então, caríssimos irmãos, nós não podemos nos deixar abater. Porém, o que nos sustenta nisso todos os dias, depois da missa, da confissão frequente, da comunhão com frutos, é a oração diária, que prolonga os frutos da Santa Missa e dos sacramentos, e que no dia a dia vai nos sustentando na fé. Lá, no meio da tempestade do mundo, do caos, na violência, no trânsito, nas preocupações, nas tensões, nas enchentes, nas chuvas, no calor insuportável, na poluição, os problemas do trabalho, nas intrigas, os problemas da família, é lá. Lá nos mantemos felizes, alegres, exultantes. Porque quinta-feira é a festa da Ascensão. Por que estou feliz? Porque quinta-feira é a festa da Ascensão. Porque está chegando a festa de Pentecostes. O que seria de mim se não fosse Pentecostes? Eu não seria batizado. Eu não teria o Espírito Santo. Eu não teria a graça de Deus. Eu não seria cristão, não seria católico. O que seria de mim? Então, eu exulto de alegria com a igreja. Porque agora, daqui a pouco, vamos começar a novena de Pentecostes. Os católicos sempre viveram assim, desde os apóstolos. E é assim que nós devemos viver. Felizes, alegres e exultantes. Ao ponto dos mártires, eu sempre cito isso aqui, não posso deixar de citar, ao ponto dos mártires, na hora do suplício, na hora da morte, de serem sacrificados, cantavam os hinos da igreja, esses hinos que nós cantamos na liturgia, no canto gregoriano, cantavam os hinos da igreja, exultantes de alegria, que deixavam os algozes ali perplexos. Como é que alguém que vai condenado à morte vai ser morto, por mais que seja por sua religião, está feliz, exultante, alegre? Mas muitos se convertiam. Muitos se convertiam. Tal é a alegria interior, espiritual, sincera, daquele mártir que estava morrendo por causa de Cristo. Então, tudo, caríssimos irmãos, é por causa de Cristo. Tudo é por causa dele. Tudo é os mistérios da vida deles, da vida de Nossa Senhora, da vida dos santos. Tudo é por causa de Cristo e da sua igreja. E é assim que nós devemos sentir a nossa vida. É assim que nós devemos viver a vida neste mundo. Porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu. Nossa Senhora Rainha, glorificada no céu em corpo e alma, depois da sua assunção, ela é a promessa da igreja já glorificada no céu, em estado de perfeição. A Nossa Senhora é a garantia da igreja.
já no céu em estado de perfeição glorificada. Então nós olhamos para Nossa Senhora Rainha, cuja novena estamos rezando, cheios de esperança, exultação e alegria, porque sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Claro que nos preocupamos com os problemas, nós não estamos alienados do mundo, não é isso? Não é se alienar do mundo. Mas nós não pertencemos a este mundo. Como diz São Paulo, nós somos concidadãos do céu. Porque lá é a pátria eterna, lá que nós permaneceremos. Aqui é tudo transitório, aqui é tudo passageiro. Então aqui está o nosso ânimo para rezar todos os dias e rezar mais, com profundidade, com intensidade, pedindo a Deus Nosso Senhor por nossas necessidades materiais e espirituais, por todas as nossas intenções, com aquela confiança inabalável que Nosso Senhor nos ensinou. Quando pedirdes alguma coisa ao Pai, peçam como se já tivessem sido atendidos. Peçam como se já tivessem recebido, sem duvidar no vosso coração. Esta é a fé que Deus Nosso Senhor quer. Esta é a confiança que Ele quer que nós tenhamos nele. Sem duvidar no coração, sem duvidar no coração. Eu posso duvidar de alguém, duvidar de mim mesmo, mas duvidar de Deus não. Deus nunca vai dar mancada conosco. Nós sim damos mancada com Ele. Nós sim. Ele nunca vai nos abandonar. Nós que tantas vezes abandonamos Ele pelo pecado, mas Ele nunca vai nos abandonar. Devemos nos entregar nos braços da providência divina e pedir com toda a confiança, sabendo que Ele já atendeu. Aliás, Deus já sabe, antes de nós pedirmos, como ensina Nosso Senhor, tudo aquilo que precisamos. Ele só quer que nós peçamos por causa da fé. Mas Ele já sabe. E Ele quer nos atender, Ele quer que nós peçamos. Peçamos com amor, com confiança. E Ele atende sempre, da forma dEle, mas Ele atende sempre. Porque tem que ser do jeito dEle. Não é a vontade dEle que tem que se conformar à nossa. É a nossa vontade que tem que se conformar a dEle. Mas Ele vai atender de toda e qualquer forma. E o mais importante desse pedir com insistência, em rezar muito, o mais importante é o crescimento da fé. É a prova da fé. É a persistência. É a insistência. É isso que Nosso Senhor quer de nós. Como Deus é bom. Como Deus Nosso Senhor é bom. Ele é bom o tempo inteiro. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Devemos nos colocar nos braços da providência divina, que nunca deixará faltar o necessário material e espiritual. Pode vivermos a crise que for, se nós trabalhamos com honestidade, seja qual for o nosso trabalho, ganhando muito ou ganhando pouco, Deus Nosso Senhor nunca vai deixar faltar o necessário. Nunca. A providência divina nunca nos abandonará. Tanto que Nosso Senhor chega a dizer também no Evangelho de Mateus: olhai os lírios do campo, que não fiam, não ceifam, não fazem nada, e vos garanto que nem Salomão, no auge de sua glória, o rei Salomão, se vestiu como uma erva do campo, como o lírio do campo, que realmente é muito bonito quando bate o sol em cima assim, é esplendoroso o lírio do campo. Depois pesquise na internet, lírio do campo. É lindo o lírio do campo. Nosso Senhor disse: se Deus trata assim uma erva, que de manhã floresce, bonita, vicejante, e à tarde pelo sol ela seca e morre, quanto mais vós, homens de pouca fé, olhai os pássaros do céu, que não trabalham, não fiam, não fazem nada, não produzem para Deus, e nenhuma dela cai ao chão sem o Pai permitir, e ainda lhes dá o ninho sobre as sombras dos galhos das árvores.
Se Deus, Pai, se Deus trata assim os pássaros, que nada fazem para Ele, quanto mais vós que sois vossos filhos. Então esta é a fé na providência divina. Que Deus é nosso Pai e cuida de nós. Então nós devemos nos sentir nos braços de Deus, nosso Senhor. No seu regaço, no seu cuidado. Isso não é sentimentalismo. Isso é fé católica. A fé é fiar-se. A fidei é fiar-se, a confiança em Deus. Então, caríssimos irmãos, vivemos estas festas da igreja com esse sentido sobrenatural e espiritual. Entendamos a realidade com esse sentido sobrenatural, com os olhos de Deus, diante de Deus. Assim vive, assim sente, assim é a prática da igreja. Assim é a vida e a prática dos santos. Assim também deve ser a nossa vida, imersos em oração, com sentido sobrenatural, com sentido espiritual. Sejamos cada vez mais santos, mais católicos, mais de Deus, através de uma verdadeira oração profunda, confiante e intensa. Então peçamos a Nossa Senhora Rainha, nesse mês de maio, que abençoe nossas intenções, nos preparando para essas festas que se aproximam, para esse mês de junho, que é um mês de muitas graças. Cada festa é uma chuva de muitas graças, e que nós devemos aproveitá-las, porque Deus nos dá as graças para o nosso proveito, não devemos deixar passar a graça, né? Para a nossa conversão, para a nossa santificação, para a nossa correção. Então peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça, então, de tirarmos aqui santos propósitos, que ela nos inspire esses santos propósitos, e peçamos a ela que nos dê no dia a dia a graça de realmente, concretamente, colocá-los em prática, para que esta prática, então, leve a muitos frutos espirituais, para a glória de Deus e para o bem das almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Credo in nono Deum, Patra Omnipotens, Factorem Cegit et Terra, visibilio homino et invisibilio, et Figlio Domini nostri, Iesu Christum,